pouco mais dos trabalhos que a nossa convidada de hoje já fez aí mundo afora, né? Eu tenho um prazer enorme em receber hoje aqui no estúdio Maria de Medeiros, uma grande atriz portuguesa, na verdade no currículo dela, atriz, diretora, cantora, uma excelente pessoa, tá aqui com a gente para dar uma entrevista e bater um papo muito gostoso. Antes eu quero que você veja essas imagens. Maria de Medeiros, veja aí. Eu nasci numa cidade chamada Marseille, num país chamado França. Sei quem ele é um bom rapaz, um pouco tímido até. Vivia no sonho de encontrar um amor, pois seu coração pedia mais calor. Sei quem ele é bom rapaz, um pouco tímido até. Vivia no sonho de encontrar o amor, pois seu coração pedia mais calor. A minha cor preferida é azul. Eu sou pedagoga. O meu signo é Câncer. Eu gosto mais de verão que de inverno. Lá faz primavera, pá. Cá estou doente. Mando urgentemente algum cheirinho de alecrim. Lindas imagens, né, gente? Na verdade, para conseguir contemplar todos os trabalhos que a Maria de Medeiros já fez, nós precisaríamos fazer aí um VT muito maior que isso. Foi apenas uma pincelada, algumas imagens de trabalhos incríveis que já foram colocados aí para o grande público. Inclusive, aqui no Brasil, nós temos imagens aí do filme Pulp Fiction, no qual ela também participou, que é o de, acredito eu, de maior conhecimento popular. Por isso estou com ela aqui no estúdio para bater um grande papo. Seja bem-vinda, Maria de Medeiros, ao nosso programa Revista da Cidade. Prazer. Prazer muito grande também nosso te receber aqui. Inclusive, a Maria que está com um espetáculo, tá? Aqui em São Paulo. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho dele. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho melhor você, desde o início da sua trajetória, não só profissional, mas também na sua vida. Você se considera uma cidadã do mundo, já que você é nascida em Portugal, muito jovem, você se mudou, morou muitos anos na França também. Você se considera uma cidadã de vários países? Sim, na verdade, sim. Acho que tive a sorte de ser criada já com essa perspectiva de amar várias culturas, vários idiomas. Os meus pais me deram uma base portuguesa muito forte, que é uma base assim da língua portuguesa, base literária, etc. Então, a partir daí, acho maravilhoso conhecer as outras culturas. Bom, lembrando a você que se tiver alguma pergunta para fazer, qualquer dúvida com relação à vida e carreira de Maria de Medeiros, pode mandar para a gente no Revista da Cidade, @tvgazeta.com.br. Mas me conta um pouquinho, por que você deixou Portugal? Qual foi o motivo da saída? Então, enquanto você era ainda criança, né? Os meus pais viviam na Áustria. O meu pai é um músico clássico e a gente vivia em Viena, na Áustria. Aí, super rodeada pela música clássica, e voltámos a Portugal com a Revolução dos Escravos, sobre a qual eu fiz o filme Capitães de Abril, que mudou, não é? Portugal era uma ditadura, aí passou a ser uma democracia, e aí vivi em Portugal nesses anos que foram anos muito bonitos, muito interessantes, e depois fui estudar para Paris. Então você pode se considerar de um berço muito criativo e muito artístico também. Você acredita que isso contribuiu para que você tivesse essa veia artística tão múltipla, né? Afinal de contas, você já configurou ali em vários setores, né? Sim, acho que sim, que isso contribuiu muito. Eu sempre vi meus pais estudando e lendo, e sempre vivi rodeada assim de artistas e de músicos. Com certeza, isso foi formador. Você citou Capitães de Areia. Esse foi seu primeiro trabalho? Capitães de Abril. Capitães de Abril, perdão. Capitães de Areia é
versão brasileira. Certo, certo. Foi seu primeiro trabalho como Nem cineasta? foi, na verdade eu comecei como cineasta a fazer filmes assim bem experimentais, que tinham a ver com a minha experiência no teatro. Fiz um filme sobre uma peça de Samuel Beckett, outra de Fernando Pessoa, mas digamos que foi o meu primeiro grande trabalho, longa-metragem de ficção, foi Os Capitães de Abril, que foi um filme muito ambicioso, não é? Porque era um filme de guerra, com muita figuração, muitos blindados, etc. Foi uma aventura extraordinária. A gente percebe que dentro dos seus trabalhos você caminha por uma veia política muito interessante, muito intensa também, em momentos históricos muito importantes, nos lugares onde você viveu. Você se considera uma mulher muito política, engajada politicamente, ou em Portugal as pessoas são mais interessadas por esse tema, de uma forma geral? Eu acho que nós somos, como diz Aristóteles, somos um animal político, mas é verdade que eu também sou de uma geração que já nasceu politizada, como nós somos os filhos, de alguma forma, da Revolução em Portugal. Eu lembro que a gente brincava na escola, e, por exemplo, os meninos, quando se xingavam uns aos outros, diziam: eu não brinco mais com você, que você é um capitalista, ou você é uma esquerdista. Então, eram palavras que faziam parte do nosso vocabulário de criança. Coisa que muitas vezes as crianças normalmente não estão muito ligadas, né? E por lá vocês já estavam vivendo esse momento. Lá. E falando em política, como é que está a Europa nesse momento? Como é que você vê a crise que os europeus estão vivendo, que na verdade não é de hoje, né? É bastante triste, é deprimente, eu acho que está acontecendo na Europa. Eu espero que a gente dê a volta e saia, porque eu sempre acreditei muito na ideia da Europa, da União Europeia, todos esses países com tanta história maravilhosa, tantas guerras que ultrapassaram também, agora vivendo juntos, vivendo em paz, se conhecendo melhor, com os cidadãos europeus podendo circular livremente por todo aquele território tão grande e tão rico culturalmente, tão lindo, né? Tão bonito. Eu acredito muito nessa ideia e é uma pena, de alguma forma, que a Europa financeira está destruindo a Europa artística e cultural. E a gente sabe que nos momentos de dificuldade surgem grandes histórias, né? Normalmente as pessoas passam por dificuldades e se superam. As histórias de superação acabam aparecendo em grande escala também. Assim como nos filmes de guerra, isso normalmente é retratado, né, em grande escala também. Você acredita que o cinema vai dar uma importância maior no futuro próximo, para esse momento de crise que a Europa está vivendo agora? Histórias novas vão aparecer no cinema também? Eu acho que deveria ser assim, efetivamente. Os períodos de crise, em geral, são muito criativos e é muito interessante, por exemplo, ver que um dos cinemas mais criativos na Europa, a meu ver, neste momento, é a Roménia. É assim, em países que são um pouco inesperados. Mas tem toda uma parte da Europa que eu acho que está tão ainda surpreendida com o que está acontecendo, não é? Que está como paralisada, mas certamente vai evoluir para provavelmente é uma geração que não viveu isso ainda, né? Deve ser a primeira vez que está passando por essa dificuldade. Um país que, não é, que tinha um crescimento enorme, como a Espanha, que tinha assim um entusiasmo enorme, quase de um ano para o outro, de repente foram apanhados por uma crise terrível e as pessoas ainda estão assim sem meios para reagir. Mas está acontecendo muita coisa, não é? Claro, na internet, os movimentos da juventude, sociais, etc. Eu estou confiante. Maria, você tem uma relação muito estreita com o nosso país, né? Com o Brasil. Você já declarou mais de uma vez que gosta muito do nosso país, de algumas cidades em especial que você teve a oportunidade de conhecer. Fala um pouquinho dessa sua relação com o nosso país. Como é que você se identificou e com o que você se identificou mais por aqui? Eu sou apaixonada pelo Brasil há muitos anos. Na verdade, foi curioso, porque teve também a ver com a Revolução, porque como eu vivia na Áustria, lá no meio da música clássica, etc., quando eu voltei para Portugal, foi um momento, 74, 75, não é? Que houve uma grande aproximação entre Portugal e o Brasil, porque aqui ainda era a ditadura e nós tínhamos saído naquela festa, sei que estás em festa, pá, não é? Cantou o Chico Buarque, etc. Aí todos os grandes autores, músicos brasileiros vieram para Portugal, passaram por lá, chegaram às telenovelas, etc. Então foi assim
uma descoberta da cultura brasileira e sobretudo da música brasileira. E a partir daí eu fiquei sempre fascinada com este país e vim sempre para cá e continuo fascinada. Você tem um cantinho que você pode chamar de seu, assim, no nosso país? Tem uma cidade que você gostou mais, ou um lugar, sei lá, um restaurante, enfim, um ponto turístico? O que você mais gostou do nosso país? O que te chamou a atenção de verdade? O que eu mais gosto nesse país são os amigos, não é? Então, são as pessoas, que é maravilhoso, são amizades lindas, umas muito longas, outras mais recentes, maravilhosas. Tenho muita relação com a cidade de São Paulo, onde venho praticamente todos os anos, porque venho desde há muito tempo à mostra de cinema, que sempre seguiu o meu trabalho, tanto como atriz, como enquanto diretora. Tenho muita relação com a Renata de Almeida, etc. Agora a Laura, graças à peça, aos nossos filhos, me fez realmente instalar-me mais no Rio para ensaiar a peça. Fizemos lá uma temporada de um mês na peça e maravilhoso. Quer dizer, tudo me seduz e sei que ainda tenho muito por descobrir neste país. A colônia portuguesa aqui em São Paulo, principalmente, é muito grande, né? Você tem contato com os portugueses que estão por aqui? Alguns. Mas nem tanto, na verdade. Sei, por exemplo, temos um cônsul que é maravilhoso aqui, tem a Casa de Portugal, etc. Mas não conheço tantos portugueses assim. Bom, vamos falar um pouquinho do seu trabalho. Você, como a gente já comentou aqui, passa por várias áreas, né? Quando a gente fala em artes e fala no teu nome, a gente associa a direção de filmes, a direção de documentários, não só a interpretação em filmes e em peças teatrais também. Existe uma preferência para alguma dessas artes, ou você realmente é uma mulher multimídia que é onde está, coloca o seu coração e ama as artes de uma forma geral? Eu penso que todas as artes de alguma forma estão interligadas e estão em comunicação. É curioso que eu fiz há pouco tempo este documentário, Repare Bem, que estreia hoje, mas vinha trabalhando nele há 2 anos já, e em homenagem às pessoas que eu entrevistei no documentário, cantei no meu mais recente trabalho discográfico a canção linda do Ivan Lins e Vítor Martins aos nossos filhos. Então estava impregnada de tudo isso e de repente chega a peça da Laura, que se chama Aos Nossos Filhos, que tem muito a ver com o trabalho do documentário. Então, foi uma coincidência extraordinária que, de alguma forma, prova que todas as artes estão interligadas. Agora, penso que qualquer ator te dirá que o teatro é mais difícil, mas também o espetáculo vivo tem alguma coisa que é mais especial também, não é? São sempre momentos únicos. Já que você tocou nesse assunto do espetáculo, vamos falar um pouquinho da sua peça aqui em São Paulo. Um espetáculo que já é sucesso de público, de crítica, tem uma temática que ao mesmo tempo ela pode ser pesada dependendo da forma como a gente avalia, né? Mas também está sendo tratada de um jeito muito leve e que o público em muitos momentos recebe de uma forma até cômica, né? Conta um pouquinho do espetáculo pra gente. Sim, a peça da Laura conta o encontro de uma mãe e filha, não é? E a mãe foi uma guerrilheira, foi e ainda é uma mulher de todas as lutas contra os preconceitos, pela justiça, pela igualdade, etc. Uma mulher com um espírito muito aberto. Aí a filha vem visitar a mãe e diz, vou ter um filho, não é? E como qualquer mãe, ela fica super feliz. Mas a filha aí especifica que o bebê está na barriga da sua companheira. Então a mãe fala, então não é seu filho, é filho da sua companheira. E ela não, ela diz, não, é meu filho também. Então é muito interessante sobre as novas formas familiares, o desejo das pessoas de viverem de forma diferente, mas de facto é muito bem escrito e eu me diverti muito fazendo essa mãe, que para mim é um papel de composição
é um grande trabalho de composição, porque eu tenho que ficar bem mais velha, tenho que mudar o meu sotaque, tenho que mudar toda a minha atitude, tenho que ficar irreconhecível de alguma forma. Então, adorei fazer e estou adorando fazer esse trabalho. Você comentou a respeito disso, né? Essa contradição que existe dentro da peça, né? Afinal de contas, a mãe é uma mulher considerada à frente do seu tempo, até por ser uma guerrilheira, por ter aí filhos de casamentos diferentes, não ter aqueles padrões impostos pela sociedade, uma quebra de paradigmas nesse sentido. Mas aí, quando chega dentro da família dela uma situação a qual ela não concorda, ela é aquela história. Tenho vários amigos gays, mas se meu filho um dia chegar em casa e contar que é gay, eu vou ficar naquela, não sei como vai ser a minha reação. Você acredita que o público se identifica muito com essa temática? Eu penso que qualquer pessoa se pode identificar. Aliás, a nossa ideia era criar ali uma conversa entre mãe e filha, na qual o público praticamente pode participar. E é engraçado que muitas pessoas vêm com a mãe ou com a filha, e mesmo não havendo a questão da temática gay, etc., não é? Mães e filhas se identificaram com essa relação, e para mim foi muito divertido também fazer na personagem da mãe como um concentrado das mães, não é? Eu fui buscar na minha própria mãe, eu fui buscar em mim própria como mãe, nas mães dos meus amigos, das minhas amigas, e fiz ali um concentrado de maneira a que as pessoas possam se reconhecer dentro dessa relação, com todas aquelas pequenas chantagens emocionais que as mães vivem fazendo com maior sem vergonha e tal. E como sabem, né? É como elas sabem. E por outro lado, a filha tem uma grande caretice. A mãe, aliás, acusa a filha de ser careta e com razão, não é? E acho que isso é talvez o que mais choca as pessoas que foram, assim, de uma geração de lutadores, que ter filhos super certinhos, que querem ter uma vida conservadora, burguesa, que é o caso da filha, embora ela tenha um casal gay, etc., ela é muito conservadora. Então é muito interessante a peça. Que bacana, uma temática muito legal mesmo. Agora vamos falar um pouquinho dos seus trabalhos em Hollywood. Você acredita que Pulp Fiction foi a sua grande porta de entrada para o cinema internacional? Afinal de contas, foi um trabalho do lado de grandes nomes como Bruce Willis, Samuel Jackson, o próprio diretor Quentin Tarantino, que você também já demonstrou uma grande admiração, não só por esse trabalho, mas por tantos outros. Foi realmente uma porta de entrada importante na sua carreira? Sem dúvida. Um ator pode fazer toda a sua vida trabalhos lindos, maravilhosos, assim, noutros países, mas assim que a gente faz um trabalho importante nos Estados Unidos, a visibilidade é totalmente outra, não é? Mas, no entanto, eu cheguei no Pulp Fiction como cheguei no Henry and June de forma, digamos, totalmente artística. Ambos esses diretores, Phil Kaufman e Tarantino, são autores, são criadores, e foi assim que eu cheguei. Quer dizer, eu cheguei ao Pulp Fiction. O Quentin tinha feito ainda só um filme, não é? Reservoir Dogs, e era um jovem diretor independente, e eu achei... Nossa, eu li aquele roteiro e disse que isto é incrível, é tão ousado, é tão atrevido. Mas eu lembro que eu pensei, eu não sei quem vai gostar disto, mas eu gosto. Mas o interessante é ver que as pessoas se apaixonaram pelo estilo dele logo de cara, né? Absolutamente. Eu acho que ele provou que ser atrevido, ser fiel às suas próprias convicções e ao seu próprio mundo criativo é também uma forma de chegar ao mundo inteiro, porque ele desrespeitou de alguma forma todas as leis de roteiro tal que imperam lá em Hollywood, com aqueles roteiros todos iguais, cronometrados e tal. Ele faz uns roteiros que não correspondem a nada e as pessoas adoram, talvez porque ele tem essa liberdade criativa. E você acha que... Você continua admirando o trabalho do Tarantino, porque ele tem colocado nos filmes dele, como é a característica dele mesmo, aquela dose um pouco maior de violência, ele deixa as coisas um pouco mais explícitas, né? Coisas que muitos filmes não mostram assim tão explicitamente. Ele mostra, ele não tem esse medo de chocar. Não, sabe o que eu acho? Por exemplo, o Django, o mais recente filme dele, eu acho que é... Premiadíssimo, inclusive. É uma obra genial e é uma obra muito importante, não é? Historicamente, falar da temática da escravatura, como ele faz. O que as pessoas consideram mais violento nos filmes dele nem é tanto... Se você vir qualquer filme mainstream em Hollywood, tem mais violência, mais mortes e tal,
que nos filmes do Tarantino. Só que nos filmes de Hollywood, assim, quem morre são os extras, são os figurantes, você não está nem aí. O Tarantino, ele escreve umas personagens incríveis, você se apaixona por essas personagens, as adora e depois ele mata. Aí você sofre. É verdade, você tocou num ponto muito interessante. A gente muitas vezes assiste, que seja uma novela, que seja um filme, com a certeza de que o mocinho não vai morrer no Exatamente. final. De que tudo vai acontecer com ele, mas ele vai escapar de todas as empreitadas. E no Tarantino ele vai contra tudo isso. Absolutamente. É muito bem observado. Então ele é a meu ver, ele é um humanista. Realmente ele põe o ser humano no primeiro lugar e cria essas personagens ricas de humanidade que te apaixonam. E aí você sofre muito mais quando elas morreram. Quando elas morrem. Vamos falar de novela um pouquinho? Eu acabei de comentar das novelas. Você no começo da entrevista também disse a respeito da grande obra que é a novela brasileira, né? E da paixão muitas vezes. Você tem realmente uma admiração por esse trabalho que o Brasil desenvolve em grande escala e cada vez melhor? A gente pode dizer que as novelas brasileiras estão cada vez mais num momento muito bom. Você gostaria de trabalhar com isso também aqui no Brasil, caso surgisse a oportunidade, o convite? Sim, eu admiro muito o talento dos roteiristas aqui no Brasil e dos atores também. Então, na verdade, eu nem tenho acompanhado tantas novelas mais recentes. Eu agora fiquei viciada no Porta dos Fundos. Ai, não, é sensacional. Nossa! Vamos comer, muito bom. Isso para mim agora ultrapassou a novela é no YouTube, para quem não conhece, né? Vamos só fazer um adendo. Porta dos Fundos é uma reunião de atores de stand-up, de comédia incríveis, que fazem roteiros curtos, engraçadíssimos e com temáticas muito atuais. Maravilhosos, com temáticas que são brasileiras, que são ao mesmo tempo universais e jovens atores de uma qualidade extraordinária, porque eles têm muito aquela coisa muito engraçado. Sim, aquela coisa muito britânica, sabe? Eu adoro como eles estão fazendo coisas engraçadíssimas, mas com uma seriedade absoluta. Muito bom. Adoro. E aí, se surgisse o convite para as novelas, então a gente vai ter a oportunidade de ver o seu trabalho então, diariamente. Acho que novela, lá está, são encontros com personagens. Tem filmes, às vezes, que eu acho até bem interessantes mas olha, isso não é para mim. Eu penso que novela eu teria o maior prazer em fazer se um dia realmente houver aquela chispa que esse papel é para mim. E já que você precisa dessa identificação com o personagem, aqui no Brasil, nas novelas, a gente vê muito essa coisa de ou você é mocinho ou você é bandido, né? Ou você dá no lado do bem ou no lado do mal. Você tem uma preferência por um desses dois lados na arte, na hora da interpretação? Vilão ou mocinho? Eu gosto de personagens contrastadas, assim, muito preto e branco, muito maniqueísta, não é muito divertido. Tem que ser mais ser humano. Eu espero que sim. Tá certo. Bom, vamos falar então do que está acontecendo hoje, para a gente concluir o nosso papo. Infelizmente, o nosso tempo está chegando perto do final. É uma pena, porque tem tanto conteúdo aqui para ser abordado. Mas hoje você, além do espetáculo, está ainda trabalhando no lançamento do seu CD também? Sim, Pássaros Eternos. Mas, sobretudo, hoje é a estreia do Repare Bem, do meu filme, do documentário, né? Que tem sido uma aventura incrível, né? Porque foi um documentário feito com muito poucos meios, graças foi uma proposta da Comissão de Anistia e Reparação aqui no Brasil. E agora tivemos esta maravilhosa surpresa de ter 3 prémios em Gramado e no Festival de Gramado e do filme sair por várias cidades do Brasil, e então eu gostaria de convidar as pessoas a assistirem ao filme. Em várias salas, em algumas capitais do Brasil, né? Sim. Aqui em São Paulo? São Paulo, Rio, Porto Alegre. Aqui é o Frei Caneca. Tá. Pertinho da gente, no Shopping Frei Caneca. Porto Alegre, meu Deus, estou esquecendo, Curitiba, estou esquecendo, mas são várias cidades. Dá um Google, simples assim. Repare Bem, o documentário estreia hoje, né, em muitas salas em todo o Brasil. E claro que eu vou deixar aqui também o endereço do teatro, onde você está com o espetáculo Aos Nossos Filhos, como a gente já comentou aqui, com uma temática muito bacana, imperdível, um programaço para o final de semana no Teatro Tuca, na Rua Monte Alegre, número 1024, em Perdizes, tá? Sextas e sábados às 21 horas, domingo às 18, e as informações
caso você queira aí com relação a, enfim, horário de espetáculo e tudo mais, só você ligar 3120-5052. 3120-5052, lembrando que a temporada é até o dia 1º de setembro, então você não vai perder, né? Maria de Medeiros, muito obrigada. Muito obrigada pela sua a você, presença aqui. foi um grande prazer. Foi um prazer Obrigada. te conhecer pessoalmente, deixa eu te dar um beijo. Muito sucesso para você cada Tudo vez de mais, bom, viu? obrigada. Tá convidada a voltar. Felicidade. Até a Obrigada. próxima, obrigada. Muito bom, né?